Se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis 15, uma palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Compartilhei uma parte hoje pela manhã, da nossa reunião de liderança, e quero compartilhar uma outra parte com os irmãos aqui nesta noite. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me destes descendência, e a um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, este texto, um texto precioso para as nossas vidas, nos traz ensinamentos valiosos. E ele começa assim: depois destes acontecimentos. O que é que o escritor está dizendo depois desses acontecimentos? Em Gênesis 12, Deus havia chamado Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu no Senhor e saiu caminhando. E a Bíblia diz que houve fome sobre a terra, e Abraão desceu para o Egito. Chegando no Egito, a mulher de Abraão era bonita, o faraó ficou sabendo e levou-a como esposa para o seu palácio. E o Senhor feriu com pragas aquela situação. Depois Abraão sai do Egito, começa a caminhar novamente, e de repente há uma briga, um desentendimento, uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, o seu sobrinho. E Abraão diz: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló botou os olhos na campina do Jordão, como quem vai para Zoar, estrada que chega até Sodoma, e ali ele foi estendendo as suas tendas. Passado um tempo, houve uma briga, uma guerra naquele lugar, e o tal do Ló foi levado escravo, levado tudo que possuía. Abraão precisou pegar 318 valentes e sair atrás e batalhar, resgatar o seu sobrinho, trazê-lo a salvo de volta, recobrar tudo que era dele. E depois destes acontecimentos, o Senhor veio a Abraão. Sabe que nós temos que entender que a nossa vida é feita de acontecimentos. A nossa vida é estabelecida através dos acontecimentos. Acontecimentos que nós julgamos bons e acontecimentos que nós não julgamos tão bons assim. Mas a nossa vida, ela é construída através dos acontecimentos. Eu lembro de Elimeleque, com a sua família, morava em Belém de Judá, e houve fome na terra, e ele sai de Belém e vai até Moabe. Chegando em Moabe, os seus filhos, Malom, Quelion, se casam,
Daqui a pouco Elimeleque morre, os filhos morrem. A Noemi tem uma das suas noras que volta atrás e apenas Ruth permanece com ela. E aquela mulher que havia saído ditosa da sua terra, agora estava regressando como uma mendiga, sem nada, sem dinheiro, sem família, sem esperança, sem as suas posses, sem a sua terra, sem o dinheiro. E ela e a sua nora Ruth vão como que mendigar no campo de Boaz. Mas depois destes acontecimentos, aleluia, Boaz resgata a Ruth, e aquela que era uma mendiga, aquela que estava sem esperança nenhuma, que estava lançada à sua própria sorte, agora já não é mais assim. Agora ela é esposa de um senhor feudal, agora ela é esposa de um homem muito rico, agora ela podia se vestir bem, usar os melhores perfumes, agora ela podia estar em uma outra posição diante da sociedade naquele momento. Eu te digo uma coisa: não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa qual acontecimento você esteja atravessando, não importa qual é a situação que esteja se abatendo sobre a sua vida, a palavra do Senhor diz que depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor. Deus jamais irá te abandonar. Vai acontecer, vai precisar passar, mas depois destes acontecimentos, aleluia. Então o texto está dizendo, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Então Abraão havia saído da sua terra a 75 anos de idade, 75 anos. Caminhando, passando por dificuldades, vendo a sua esposa sendo levada, vendo o seu sobrinho sendo raptado, vendo tantas dificuldades. Agora ele também está desanimado. O versículo 2, 3 e 4 que nós lemos aqui é uma descrição do desânimo de Abraão. Depois desses acontecimentos, Abraão quis desanimar. Abraão quis desfalecer na fé. Abraão foi reclamar com Deus. Mas depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor, aleluia. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam na Babilônia, eles haviam sido levados como escravos. E de repente inventaram uma história de uma estátua do rei, e todo mundo tinha que se prostrar e adorar e tocar nos instrumentos. Mas quem é fiel não se rende. Quem é fiel não se curva. Quem é fiel não se dobra. Quem é fiel não se vende. Quem é fiel permanece. Aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. E eles falaram, o rei falou assim, vai tocar trombeta, e quem não se ajoelhar vai sofrer algumas penalizações. Tocou a trombeta, tocar nos instrumentos, todo mundo se prostrou, mas 3 jovens estavam em pé. E o rei se enfureceu, sempre tem um dedo duro, né? Alguém chegou lá e falou, rei, tem 3 jovens lá, 3 hebreus, que não se prostraram. Olha, eles são hebreus, eles não são do nosso povo, eles têm que obedecer. Se eles estão aqui na nossa terra, eles têm que obedecer às nossas regras e às nossas leis. Levaram os 3 diante, e qual foi a resposta? Dizendo, rei, fique sabendo de uma coisa, a gente só se prostra diante do nosso Deus. Nós não adoramos imagem, nós não adoramos estátua, pode ser de ouro, de bronze, pode ser de pedras preciosas, nós só adoramos o Deus verdadeiro.
Tocaram-se as trombetas e os três não se curvaram novamente. O rei, tomado de fúria, a fornalha 7 vezes aquecida, amarrado, aqueles jovens foram lançados na fornalha. Mas depois destes acontecimentos, o Senhor, o próprio Jesus, desceu dentro da fornalha. Depois dos acontecimentos, o Senhor veio naquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos então que o apóstolo Paulo, quando estava indo para Roma, ele disse para o chefe do exército, dizendo: não é bom que a gente saia desse porto aqui, porque a viagem será penosa. Mas a Bíblia diz que aquele chefe do exército, dando mais ouvido ao capitão do navio, saíram. E veio uma tempestade tão severa, 14 dias, 14 noites, não viam sol, não viam a lua, não viam as estrelas. E o próprio Paulo disse: dissipou-se a nossa esperança de sobreviver. Acabou. Para aqueles que estavam no navio, 276 pessoas dentro daquele navio, já não havia esperança. Mas depois destes acontecimentos, o anjo do Senhor desceu no meio daquela tempestade e disse: Paulo, fique tranquilo, você não vai morrer, os outros 275 também não irão morrer, porque hoje eu coloco eles junto com você para serem salvos. Pode comer, pode beber, pode ficar tranquilo. Paulo, você vai chegar em Roma. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que fase você está atravessando na sua vida. Eu não sei que resposta que você está precisando. Eu não sei que porta você está necessitando, mas depois destes acontecimentos, o Senhor chegará na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas. Entenda uma coisa: quando o Senhor vem até nós, quando o Senhor se manifesta a nós, quando o Senhor chega até a nossa vida, Ele chega para trazer força, Ele chega para trazer ânimo, Ele chega para trazer esperança, Ele chega para nos encorajar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão já estava com quase 100 anos de idade, e o Senhor não chegou dizendo: Abraão, a situação está ficando difícil, cada dia que passa se complica a minha promessa na sua vida. Não, o Senhor chega e diz: Abraão, não temas. Agora imagine comigo, Moisés, 40 anos criado no palácio, 40 anos cuidando de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro no deserto, depois mais 40 anos conduzindo o povo em direção à terra prometida. De repente, Deus chega a Josué e diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. Eu falei que ele não ia entrar na terra prometida. Eu levei ao alto do monte, tirei a vida dele lá em cima, e agora você vai continuar. Você vai substituir Moisés. Na segunda-feira passada, nós estivemos, eu e o pastor Rubinho, estivemos lá em Matinhos, no culto fúnebre do pastor Miguel Nascimento. E ali foi narrado, descrito, falado um pouco a respeito da história e da trajetória. 50 anos ele pastoreou naquela cidade. E ali estava uma grande parte da cidade, aquela igreja cheia, lotada de pessoas, pelo bom testemunho que aquele homem deu naquela cidade. 50 anos sem qualquer mau testemunho, sem qualquer coisa que acontecesse. E eu falei para o seu filho, o pastor Márcio,
Difícil responsabilidade você tem de substituir o seu pai e caminhar por 50 anos sem ter nenhum problema, assim como o seu pai. Pesa os ombros, pesa a responsabilidade. Agora imagine Josué, para estar assumindo a posição de Moisés, o amigo de Deus, aquele que falava face a face com Deus. A responsabilidade era grande, era tamanha, mas a palavra do Senhor vem até Josué e diz: Josué, não temas, eu sou contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você, não te deixarei, não te desampararei, ninguém poderá te suportar, ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te vencer. Oh, aleluia! É assim que Deus se manifesta na sua vida. Quem sabe você esteja também passando por alguns acontecimentos na sua vida, mas esta noite o Senhor veio e chegou até a sua vida, chegou até a sua história, mas Ele não veio com uma conversa de derrota, de fracasso. O Senhor se manifesta na sua vida nesta noite dizendo: depois destes acontecimentos, eu cheguei na sua vida, na sua história, para dizer: não temas, eu sou contigo, não vou te abandonar, não vou te deixar sozinho, não vou te desamparar. Eu, o Senhor Deus, sou contigo por onde quer que você for. Oh, aleluia! Veja que história maravilhosa a história de Abraão. Veja que lições preciosas para a nossa vida. Então Abraão começa no versículo 2 dizendo: Senhor, não tenho nem filhos. Versículo 3, o Senhor não me deu descendência. Que prazer tenho eu na vida? Eu estou chegando aos 100 anos de idade e a tua promessa o Senhor não cumpriu na minha vida. Agora um estrangeiro nascido na minha casa é que vai herdar tudo. E o versículo 5, o Senhor realiza algo extraordinário. O versículo diz assim: então o Senhor conduziu Abraão para fora da sua tenda. O Senhor conduziu. Entenda uma coisa: o Senhor não é apenas um Deus de palavras retóricas. O Senhor, nosso Deus, não é apenas aquele que promete com falácias, com bravatas. O Senhor, nosso Deus, é aquele que nos conduz, independentemente do momento, da situação, dos acontecimentos da nossa vida. Não é que Abraão saiu espontaneamente da sua tenda, o Senhor foi lá e o arrancou e o conduziu para fora. Muitas vezes a gente, na hora das dificuldades, na hora das aflições, na hora das tempestades, a gente tende a colocar a mão no leme da nossa vida, a gente tende a tentar pegar o controle da situação e pensando: se Deus não resolver, eu vou dar um jeito. Eu lembro de um testemunho que o pastor Fausto deu. Ele estava passando um problema na igreja, e aqui era ainda aquele púlpito antigo, que tinha salinhas do lado, tinha aquelas cadeiras estofadas vermelhas, e o pastor Fausto disse que veio aqui numa tarde sozinho, e veio determinado, dobrou o joelho ali, e disse: Senhor, se o Senhor não resolver o meu problema no dia de hoje, se o Senhor não fizer nada no dia de hoje. E ele parou e pensou, falou: o que eu estou fazendo?
Eu estou querendo colocar o leme na história, colocar a mão no leme da história da minha vida, eu estou querendo assumir o controle, porque a intenção dele era dizer, se o Senhor não fizer nada hoje, eu vou fazer. Se o Senhor não resolver hoje, eu vou dar um jeito de resolver. Mas ele parou e o Espírito Santo falou ao seu coração e ele mudou a sua oração dizendo, se o Senhor não resolver hoje, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar sendo fiel a ti. Então, Senhor, eu coloco nas tuas mãos este problema, resolve para mim. O Senhor conduziu Abraão para fora da tenda. Eu me lembro do rei Saul governando sobre... Eu lembro da história, né? Eu lembro da história do rei Saul governando. Não vão achar que eu vivi lá, né? Saul governando, desobedecendo ao Senhor, tirou, falou, Deus, tira as mãos do comando aqui de Israel e deixa que eu comando. Deixa que eu conduzo isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. E Deus pega o profeta Samuel e o conduz até a casa de Jessé e fala assim, vai lá na casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, eu já me provi de um rei que será segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. O Senhor conduzindo a história, o Senhor conduzindo as nossas vidas. Eu lembro do apóstolo Pedro, judeu, aqueles bem tradicional, judeu daqueles como diria o ditado, o judeu da gema, que não se misturava com os gentios, que não comia com os gentios, embora fosse apóstolo, embora estivesse seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, mas ele tinha suas restrições com aqueles que não eram judeus. E o Senhor envia um anjo lá na casa de Cornélio. Cornélio, um gentil, homem piedoso de coração, que ajudava as pessoas, que fazia esmolas, que orava, que era fiel ao Deus do céu. E o Senhor conduziu aquele anjo até a casa de Cornélio e diz assim, ó Cornélio, pode mandar umas pessoas lá na casa de Simão o curtidor, lá na beira da praia, porque lá está um homem chamado Simão Pedro, e fala para ele vir aqui, porque eu vou lá conversar com ele. Quando o pessoal teu chegar lá, eu já cheguei antes e já tive uma conversa com Pedro. Deus está no comando das coisas, Deus está conduzindo as coisas do jeito que Ele quer. Agora um judeu que não entrava, que não conversava, que nem cumprimentava um gentil, agora aquele judeu está dentro da casa de um gentil, dentro da casa de Cornélio, e havia muitas pessoas naquele lugar, e ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa a anunciar a Jesus Cristo, ele anuncia o ministério de Jesus, ele anuncia a morte de Jesus, ele anuncia a ressurreição de Jesus, ele anuncia a salvação de Jesus. Enquanto ele está pregando, o Espírito Santo de Deus cai sobre aquele povo, e eles são batizados com o Espírito Santo, e começam a falar novas línguas, porque Deus estava no controle. O Senhor conduziu até fora. Quando o Senhor nos pega na nossa mão para nos conduzir, Ele nos pega primeiro para fazer uma coisa interessante. O que é que Ele fez lá fora? Quando Abraão estava fora da tenda, o que Ele disse? Olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. A primeira coisa que Deus faz quando Ele pega o controle da nossa vida é mostrar as fragilidades humanas. Nós somos tentados a olhar para a nossa condição, nós somos tentados a olhar para o nosso dinheiro, nós somos tentados a olhar para a nossa sabedoria, para o nosso estudo, nós somos tentados a olhar para aquilo que nós achamos que vai dar certo. Estávamos conversando, né, pastor Rubinho, na quarta-feira à noite, com um pastor lá do Canadá, e eu fiz a pergunta para ele, a respeito de alguns conselhos que eu estava pedindo, e ele falou assim, sabe de uma coisa, aonde a gente vai, em qualquer parte
do mundo que a gente vai, as pessoas amam, elas têm um prazer em achar que estão no controle da situação, que estão no controle da sua vida, que elas podem conduzir a sua vida. E ele disse: isso é muito mais forte nos Estados Unidos. Lá tem um povo que gosta de achar que eles que estão conduzindo a sua vida. E quando Deus vem e chega, a primeira coisa que Deus expõe na nossa vida são as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas fragilidades. Conta aí, Abraão, vê se você pode. Eu sei o nome de cada uma das estrelas. Eu criei cada uma. Eu coloquei cada uma no seu devido lugar. Os cientistas estão desenvolvendo telescópios e sondas que viajam pelo universo para ver se descobre alguma coisa, descobre alguma nova estrela, se eles têm poder de descobrir algo novo. O Senhor conhece tudo como a palma da sua mão. Ele olha aquela estrela e a chama pelo nome. Pai Abraão, conta aí, vê se você pode. Sabe por que Deus expôs a fragilidade? Sabe por que Deus falou: vê se você pode contar. Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Ele já estava olhando para o seu corpo amortecido. Ele já estava olhando para a condição da sua esposa e dizendo: Deus, 2 velhinhos como esse aqui vão gerar um filho, vão gerar uma descendência. E Deus chama para fora e diz: vê se pode contar aí, Abraão. Para de bobeira, Abraão, para de pensar nas suas próprias condições. Depois desses acontecimentos, eu vim para dizer: não temas, e eu te conduzo do jeito que eu quero. E embora você esteja fragilizado humanamente, eu continuo dizendo: assim será. Deus nunca expõe a nossa fragilidade para nos colocar para baixo. Deus nunca expõe a nossa fragilidade para nos fazer sentir derrotados, nos sentir ninguém, dizendo: ai, coitadinho de mim, nem a estrela não posso contar. Pelo contrário, o Senhor disse, falou assim: vem aqui, Abraão. Conduziu para fora: conta aí. Você não pode contar? Então vou te dizer uma coisa: assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. Quando Deus vem e toma o controle da nossa vida, quando Deus vem e toma o controle da nossa história, Ele diz: assim será. Eu não sei o que falaram para você, eu não sei se o diabo soprou alguma coisa na sua mente. Eu não sei se você durante este ano tem ouvido pessoas e palavras dizendo: não vai dar certo, vai fracassar, não adianta, desista, não tenha mais jeito. Mas esta noite a palavra do Senhor está se manifestando neste lugar, depois desses acontecimentos, para te dizer: não temas, embora você possa estar fragilizado, será do jeito que eu estabelecer na sua vida. Não importa a macumbaria, a feitiçaria, não importa quantos demônios foram invocados contra a sua vida, não importa o que falaram, não importa a inveja, não importa a palavra de maldição, pode ter se levantado o inferno contra a sua vida. Nesta noite Deus está dizendo: não será do jeito que o inferno quer, não será do jeito que os demônios querem, não será do jeito que os homens têm dito que será. Será do meu jeito, será do jeito que eu quero, será do jeito que eu planejei. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Quando Jesus estava para ser traído, ele olhou para o apóstolo Pedro e disse: Pedro, se você soubesse, Pedro, o diabo veio aqui para pedir autorização, para peneirar a sua vida, para cirandar com você. O diabo veio aqui para tentar destruir a sua vida, acabar com você, acabar com a sua história. Mas fique tranquilo, Pedro.
Eu já roguei ao Pai, e não vai ser assim do jeito que o diabo quer, mas do jeito que eu quero. E tem um outro detalhe, Pedro. Antes que o dia amanheça, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Oh, Senhor, de maneira nenhuma, se for preciso morrer, eu morrerei contigo. Não, será assim, será do jeito que eu estou dizendo. Não, Senhor, eu estou disposto a ir à morte contigo. Não, será assim, Pedro, você vai me negar. Não, mesmo que for preciso eu ser crucificado contigo, eu serei crucificado. Pedro, não será assim, será do jeito que eu estou dizendo. Você irá me trair, você irá me negar 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece, você vai dizer que nunca andou comigo, você vai dizer que nunca se aproximou de mim, mas Pedro, eu vou te restaurar e você vai apacentar as minhas ovelhas. Veja que coisa maravilhosa. Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, ele saiu correndo e foi chorar amargamente. Mas a misericórdia que o Senhor havia clamado sobre a sua vida, o favor de Deus se manifestou, e aquele homem que havia negado Jesus, que havia traído Jesus, agora ele está restaurado e está conduzindo o rebanho do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Será do jeito que Deus está dizendo. Não importa o que falaram a seu respeito. Não importa o que falaram a respeito da sua situação. Não importa o que o médico disse, não importa o que o advogado disse, não importa o que o juiz está querendo decretar, não importa o que o patrão, não importa o que o vizinho, não importa o que o funcionário, não importa nada neste mundo. O que importa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Ele se manifestou na vida de Abraão e se manifesta aqui nessa noite para dizer: não temas, porque será do meu jeito. Versículo 6. O que o velhinho Abraão fez? O que o nosso pai na fé fez? O que ele falou? Como ele reagiu àquela situação? Versículo 6 diz assim: e ele creu no Senhor. Então nesta noite Deus está mostrando o poder dEle. Deus está mostrando a soberania dEle. Deus está mostrando os meios pelos quais Ele age, que Ele gosta de agir, de maneira que Ele faz, como Ele entra com providência, não importando a situação, não importando as debilidades e as fraquezas humanas. Quando Ele vem, quando Ele se manifesta, quando Ele estabelece, Ele está mostrando o seu poder. Qual é o nosso papel nesta noite? Crer na palavra do Senhor. Se você crer na palavra do Senhor nesta noite, não é na palavra do pastor Hudson, não é na palavra da igreja presbiteriana, é na palavra do Senhor Jesus Cristo. E depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, oh aleluia. E a palavra do Senhor vem e te conduz, e quando a palavra te conduz, mesmo que as suas fragilidades sejam expostas, o Senhor está dizendo: será assim, será do jeito que eu quero, será do jeito que eu estabeleci. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra do Senhor, e isto lhe será imputado por justiça. Os problemas serão solucionados, as guerras serão vencidas, as armadilhas serão destruídas, as palavras contrárias serão tornadas em pó e lançadas ao chão, e a vontade soberana do Senhor será estabelecida na sua vida. Vamos ficar em pé neste momento.